Olá, meu nome é Jorge, eu sou da região escoteira do Rio de Janeiro e serei o mediador do podcast de hoje, que faz parte do programa da Rede Nacional de Jovens Líderes. Aqui nós abordaremos hoje sobre o que é a rede. E para conversar um pouquinho sobre isso, nós convidamos os jovens líderes Natália Castilho e Eduardo Manique. Então, podem ficar à vontade, pode se apresentarem aí, momento de vocês. Então, pessoal, olá, sou Natália Castilhos, eu tenho 19 anos agora, sou da região do Rio Grande do Norte, estou atualmente como conselheira estadual de juventude daqui, sou também coordenadora atualmente da Rede Nacional de Jovens Líderes. Estamos aqui para bater nesse papo, né, para falar um pouquinho sobre o que é rede. Vai lá, Manique. Oi, Nath, oi, Jorge, oi a todos que nos acompanham, sou Eduardo Manique, tenho 22 anos, desde 2019 participo do Conselho de Administração Nacional dos Escoteiros do Brasil, também atuo no nível local como diretor-presidente do Grupo Escoteiro Igrejinha desde os 18 anos, e na Rede Nacional de Jovens Líderes me envolvo um pouquinho antes, inclusive, dos 18, né? Desde os 17 anos conheci a estrutura e venho participando ativamente das suas estruturas desde os 18. Já fui, inclusive, coordenador aqui do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul e estou aí à disposição para a gente conversar, bater um papo sobre a Rede Nacional de Jovens Líderes. E assim, já vamos começar logo com a primeira pergunta, que normalmente é a pergunta que todo mundo se faz, né? Afinal de contas, o que é a rede? Bem, definir hoje o conceito de rede talvez pareça ser algo um pouco complexo, porque querendo ou não, ela abrange muita coisa, ela está ligada a muitos aspectos, mas de modo geral, rede é, como diz o nome, o sentido de conectividade em prol de um objetivo. Então, se a gente pensa por isso, por esse lado, a gente começa a perceber que essa grande teia que criamos a nível nacional é para manter cada vez mais os jovens integrados, se capacitando para cumprir com seus objetivos. Então, a ideia, na realidade, da Rede Nacional de Jovens Líderes é justamente essa, de gerar conectividade e capacitação dos jovens para ajudar nas organizações internas e externas do movimento escoteiro. Então, de um modo assim, bem abrangente, né, gente? A gente está aqui na rede para fazer com que tudo flua. Por isso que a idade é muito próxima desse momento de vida em que nós estamos, de fato, pegando o empoderamento para junto, trazendo o protagonismo juvenil, e tudo isso está muito envolvido com o que é ser rede. De um modo geral, eu também costumo falar muito que a rede de jovens líderes ela serve como uma enzima numa catalisação, em que na realidade ela só tem o sentido real de diminuir os processos, de tentar facilitar as coisas. Então é muito comum, por exemplo, a gente ver dentro da rede de jovens líderes, jovens ao longo de todo o Brasil se ajudando em prol de uma questão, de um objetivo. E é isso que faz a gente ficar tão fortalecido dentro de uma rede. É gerar essa teia de informação e fazer toda essa informação a nível Brasil cruzar de forma muito, muito rápida. E ainda digo mais, não só no Brasil, né? É uma teia de informações que também permeia o âmbito mundial. Então, assim, ela tem essa conectividade internacional também. E por isso é tão importante para o nosso crescimento como jovens escoteiros. O Eduardo vai querer complementar alguma coisinha? Ou... Não, acho que vamos avançar. acho que ela explicou o suficiente, né? Então, a rede seria mais ou menos como se fosse uma teia, no caso, né? Uma teia na qual você junta todas essas lideranças a níveis locais para, né, empoderar os jovens. Não seria mais ou menos isso, né? Perfeito. E quem são os jovens líderes? Bom, a Rede Nacional de Jovens Líderes, Jorge, ela é composta, fazem parte dela adultos, jovens adultos do movimento escoteiro de 18 a 25 anos. Então a gente está falando de pioneiros e pioneiras, escotistas, dirigentes, né, e demais adultos no movimento escoteiro que se unem e se conectam, como a Natália bem falou, em prol de objetivos comuns, que depois nós vamos abordar mais especialmente os objetivos, né? Mas então são as pessoas de 18 a 25 anos envolvidas no movimento escoteiro brasileiro. E a gente está falando assim de tem pioneiros, tem escotistas, tem dirigentes, e qual seria a estrutura organizacional da rede? Como que funciona essa estrutura? Então, a rede por si só, ela tem uma característica de flexibilização organizacional. Então, a ideia é que a rede ela pode estar se dividindo em subequipes, que normalmente a gente chama de GTs,
para gerar um certo resultado. E ela, assim, não tem uma estrutura tão pragmática. Ela é normalmente fluida, plural. A gente tem, de fato, os jovens com o mesmo grau de empoderamento falando sobre os assuntos que permeiam a vida dele, dentro do escotismo ou não. E tudo isso faz com que ela seja, de fato, bastante abrangente. A estrutura em si dela hoje, nacionalmente, a gente guia por uma grande rede, que é uma rede única, certo? Em que tem essa atuação a nível regional e nacional. Sendo no nível regional, ela é representada por um núcleo regional, que é também eleito dentro da própria região, num fórum, e a nível nacional por um núcleo nacional. E esses, normalmente, são compostos por 4 pessoas nos cargos de coordenador e comunicador. No caso hoje, por exemplo, do núcleo nacional, nós temos algumas outras pessoas na função de gerentes. Como também, a nível regional, nós podemos ter orientadores que servem para essas mesmas funções. E assim vai. Então, eu acho importante a gente frisar que a rede em si, ela não é pragmática na forma como ela age, mas ela tem sim um papel muito cirúrgico dentro da União dos Escoteiros do Brasil, como um papel estratégico para a mobilização dos jovens, para a capacitação desses e a aplicabilidade, de fato, de várias coisas que dizem respeito ao movimento escoteiro. Você citou aí a questão dos GTs e tal. Você poderia citar alguns GTs que a rede nacional, a nível nacional, possui? Ah, perfeito. Então, a gente agora está justamente falando com o GT, né? Nós estamos falando com o GT de podcasts. Na dúvida, escuta o jovem, né? E aí, esse daqui é um GT que está sendo muito interessante pela parte de comunicação. Mas também temos outros GTs em outras áreas, como, por exemplo, a parte de documentação, em que a gente tem, nesse momento, sendo executado o Manual de Organizações de Juventude, para falar um pouco mais sobre essas organizações em que os jovens podem estar se inserindo, fora do movimento escoteiro também. Então, nós vamos ter GTs que vão ser flexíveis de acordo com a realidade atual do Brasil e de acordo com a necessidade que estamos enfrentando. Então, por exemplo, na questão do debate, hoje nós temos o GT de debate, nós temos também um GT de métodos educativos que está formando um grande jogo para interesse de ramo, de acordo com o método escoteiro, para tornar cada vez mais atrativa a forma de protagonismo desses jovens. E assim vai. Então, assim, é muito de acordo realmente com nossas necessidades. E vale frisar também, gente, que nós temos GTs a níveis internacionais. Então, é muito interessante a gente pensar que hoje o Brasil, por exemplo, tem um contato direto com outros países, por exemplo, a República Dominicana, que falamos frequentemente, eles que estão ativando a rede deles, e assim vai. Então, assim, esse contato é realmente muito interessante para a gente, é uma troca constante de informação, e isso é uma delícia para o crescimento pessoal dos jovens. É muito bacana, assim. Eu realmente não sabia dessa questão de termos o GT internacional. Isso é bem bacana. E qual é a posição da rede no organograma institucional? Isso é interessante, Jorge, porque a gente tem uma atuação aí de mais de 20 anos, né? Ou quase 20 anos em termos formais, né? De atuação da Rede Nacional de Jovens Líderes no Brasil. Ela foi oficialmente instituída nos escoteiros do Brasil pela Resolução 04 de 2004 do Conselho de Administração Nacional, né? Nessa resolução fica clara a vinculação da rede com o Conselho Nacional, ou seja, é a partir do Conselho que é feita a interlocução da rede com a instituição, né? Mas esse relacionamento também se estende com as diretorias, tanto nacional quanto regionais, até pelo caráter transversal da Rede Nacional de Jovens Líderes, é fundamental que haja esse diálogo constante, né, com os níveis executivos também da instituição, né, com equipes nacionais, equipes regionais, né? Mas a vinculação formal pela Resolução 4/2004 do CAN é com o próprio Conselho Nacional. Entendi. E você poderia citar um exemplo de onde ocorreu isso? Não entendi a pergunta, Jorge. Aonde aconteceu o quê? Essa interação entre a rede e o conselho? É que, na realidade, assim, o Conselho é o órgão estratégico diretivo nacional, né? Ele é composto por 14 conselheiros eleitos em Assembleia, né? Assembleia Nacional. Tem também 5 representantes de áreas geográficas, né? Uma para cada área geográfica do país. E também 2 representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes, que são hoje os 2
coordenadores, né? Atualmente o Felipe e a Natália, né? Ou seja, há dentro do conselho, por mais que sem voto, um espaço ativo de voz da Rede Nacional de Jovens por meio de seus representantes, né? E essa é a principal interlocução, né, da estrutura atual, inclusive prevista no Estatuto dos Escoteiros do Brasil, da Rede Nacional de Jovens com o Conselho Nacional, ou seja, nós temos representantes da rede, seus coordenadores, atuando ativamente dentro do Conselho Nacional, nas discussões estratégicas da instituição, nos grupos de trabalho, inclusive, comissões do Conselho Nacional, temos essa participação da rede, né, o que é fundamental para a gente conseguir trazer uma perspectiva juvenil, né, de jovens adultos nesse espaço, importante espaço decisório para os escoteiros do Brasil. Sim, exatamente. Eu acho muito interessante a fala do Manique nesse sentido de que nós somos representantes. Eu carrego muito isso, realmente, de pensar sobre a representação em si. Porque a Rede Nacional de Jovens Líderes e os jovens que temos hoje como representantes são, de fato, figuras que estão ali para ajudar e mediar esse diálogo, né? Tanto que a rede surgiu há quase 20 anos atrás, justamente com esse intuito de os jovens de 18 até 25 anos falarem um pouco, mediando esse diálogo intergeracional dos jovens mais novos, já que eles estão mais perto desse método, acabaram de sair desse método, nós estamos, né, mais perto desse método, dessa vivência que tivemos ao longo da vida escoteira, juntamente às chefias mais velhas, chefes e dirigentes. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar esse papel fundamental que tem a rede hoje no Brasil, e a nível internacional, claro, de estar mediando esse diálogo, de trazer de forma clara, de forma objetiva, os anseios dos nossos jovens. E quando a gente começa a trazer essa experiência e essa responsabilidade para as nossas mãos e pautar nossa capacitação em prol disso, em prol de estar ajudando aos demais jovens, tudo acaba tendo um ramal de sentido muito grande. Eu acho importante também que a resolução 0404, né, que é o marco legal que a gente tem, o primeiro marco, ela também ressalta o lugar da rede. Esse é um ponto muito importante que a gente tem, em que ela fala que a rede ela não é uma continuação do ramo pioneiro, como ela também está para coexistir a ele, e por isso tem essa idade de 18 até 26 anos incompletos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entende do tamanho da dimensão que é esse sentido de estar aí em prol de ajudar, de fato, aumentar a experiência escoteira, no sentido de fazer se cumprir os objetivos de envolvimento juvenil. Então, olhar por essa perspectiva é muito mais bonito. A gente olha e vê, de fato, a dimensão que a gente cria de braços para estarem ajudando em teia vários aspectos nacionais. E essa capacidade que o jovem tem intrínseca a si de fazer essa revolução, de fazer a mudança, né, na sociedade, no escotismo. Isso é muito interessante, é muito bem ressaltado dentro da rede de Jovens Líderes. Entendi. E, assim, essa questão de ser a galera ser do ramo pioneiro e tal, vocês acreditam que a rede dificulta o ramo pioneiro no sentido de tomar o tempo do jovem, desfocar ele dos interesses educativos do ramo? Você vou deixar para a Nath, que é pioneira, hein, Nath? O que tu acha? Acho perfeito, então. Bem, como o Dado falou, né, estou na minha vivência pioneira agora. E, assim, particularmente, eu venho de uma vivência escoteira desde sempre, né? Meus pais são escoteiros, então eu já praticamente nasci dentro do movimento. E em relação à vivência dos outros ramos, para o ramo pioneiro, para mim, com a rede, ela só tende a facilitar o processo. Por que eu falo isso? Porque, assim, eu tive uma vivência dentro de casa de escotismo, eu vejo, de fato, a forma como ela tende a ajudar nos processos, porque ela está ali reafirmando o nosso poder, de estar, de fato, ali envolvendo-se como jovens, de entender o nosso espaço, de que a gente entenda o método escoteiro como algo fundamental na nossa vida, no nosso crescimento. Então, a gente começa a perceber como jovem líder, todas as questões de competência que são desenvolvidas dentro desse método, tudo que está sendo bem aplicado dentro do método, a gente começa a questionar por um outro ângulo também o método, e tudo isso tende a facilitar muito o nosso processo dentro do ramo pioneiro. Então, assim, particularmente para mim, eu falo até como uma pessoa que está aí nesse processo da insígnia de BP, eu vejo que, de fato, a rede ela só está me ajudando demais. Então, assim, eu vejo a questão da documentação, que a rede ela tende a nos ajudar a entender muito mais como é que se faz, por exemplo, a praticar a ata, o projeto em si, o projeto escrito, a trabalhar em grupos de trabalho, e tudo isso é também ser clã, é também ser pioneiro. Então, eu só vejo, assim, uma questão de andar coletivo
entre o ramo pioneiro e as capacitações que são trazidas intrinsecamente com a Rede Nacional de Jovens Líderes. E outra coisa que eu também ressalto muito nessa importância é que eu, como pioneira, por exemplo, acredito que é muito importante que a gente olhe para fora do nosso grupo escoteiro, que a gente tenha uma visão contextualizada e globalizada da sociedade, dos outros ramos, dos outros grupos escoteiros, das outras regiões. E isso a rede nos proporciona muito bem, porque ela faz justamente a gente ter esse contato com outros pioneiros também, com outros chefes, outros dirigentes. Então, essa troca é muito bem-vinda para o ramo pioneiro, para a essência do ramo de servir. Então, de fato, assim, eu só tenho a agradecer que aos meus 18 anos eu estava ali conhecendo a rede. E eu não sei se realmente eu teria chegado até um certo nível de entendimento de progressão pioneira, de entendimento de ramo pioneiro, se não fosse pela rede. Essa fala foi muito bacana, muito marcante. E a Rede Nacional de Jovens Líderes, é uma ferramenta definitiva ou ela é temporária? E aí, o que acontece com ela? Jorge, essa pergunta é excelente e é importante a gente usar esse espaço para poder desmistificar um pouco, né? Desmistificar, inclusive, foi o título utilizado lá no relatório de 2011, mais ou menos, que ele saiu, dos 10 anos da rede, né? O título desse capítulo é Desmistifiquemos, e ele falava justamente desse mito que, hora ou outra, surge e ressurge ao dizer que a rede, na sua essência, tem por objetivo acabar, que ela é uma ferramenta temporária de dias contados, né? Isso, na realidade, é um mito, é uma situação que não reflete, de fato, o que é a Rede Nacional de Jovens Líderes, né? A rede, ela vem para atender uma política mundial de envolvimento juvenil, então, na realidade, logo uma política nacional de envolvimento juvenil, né, que tá em discussão em uma comissão do Conselho Nacional, então provavelmente logo teremos também formalizado uma política nacional de envolvimento juvenil, né? E ela é uma ferramenta de caráter contínuo, ela é importante que permaneça na instituição à luz dos seus objetivos, né? A gente tem um objetivo no âmbito social, no âmbito educacional, no âmbito institucional, e considerando que é uma ferramenta por uma determinada faixa etária, a participação nela é cíclica, né? Os jovens líderes de hoje não são os mesmos de ontem e não vão ser também os mesmos de amanhã. Ou seja, a gente falar que a rede, ao supostamente atingir ou finalizar os seus objetivos, ela pode acabar, no meu entendimento, até uma interpretação equivocada dos objetivos a que ela se propõe, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, no objetivo institucional, né, com a inserção dos jovens nos processos de tomada de decisão da instituição, nós não estamos falando em inserir hoje e acabar e ficar por isso. Esse é um processo contínuo, é um processo de gerações, né? Falar que o objetivo educacional, né, que é apoiar a correta aplicação do método escoteiro, os lobinhos escoteiros sendo pioneiro de hoje não são os mesmos de amanhã, ou seja, isso é um trabalho contínuo, esse é um trabalho que não pode parar. Então, não, a rede não é uma ferramenta temporária, a rede é uma ferramenta que veio para ficar, que tem na sua história importantes conquistas, né, para a instituição, e acho que tem muito ainda a conquistar e alcançar. Então, é fundamental esse trabalho sério, comprometido, em rede, né, que ela se propõe. E, assim, por que se engajar na Rede Nacional de Jovens Líderes? Não só na rede nacional, mas também a nível regional e tal. Por que ser um jovem líder? Bem, eu acho essa pergunta assim, bastante interessante, porque, na realidade, nós somos jovens líderes estando nessa faixa etária, né? Quando a gente tem esse entendimento de que já somos jovens líderes só por estar entre 18 e 26 anos, só por ter, de fato, todo esse olhar diferente, estratégico, a gente começa a entender o porquê que é importante se engajar. Sendo mais uma ferramenta de envolvimento juvenil, com vários objetivos bastante específicos, a gente começa a perceber como é importante ser um membro ativo numa rede de jovens líderes. E eu digo ativo porque não é você fazer todos os dias algo para a rede, não é você fazer todos os sábados, por exemplo, algo para a rede, mas sim, naquele teu âmbito, você buscar formas de como melhorar essa atuação, de como se capacitar para estar cada vez mais ativo nesses processos de decisão e de protagonismo onde é necessário. Então, assim, se a gente começa a entender tudo isso, a gente entende também que é muito necessário ser sim envolvido dentro da rede de jovens líderes, porque a gente vê
o real papel que temos nós como jovens, como presentes e vetores de mudança da sociedade hoje. Então, se a gente enxerga tudo isso de forma bem abrangente, bem fixada na nossa mente, a gente vê que nosso papel como jovem é de fato de mudança diária e não algo que vai acontecer de maneira muito específica. Então, ter esse entendimento de que o protagonismo ele é odierno e ele não é algo para ser feito de vez em quando, e que sim, nós temos que exercer esse papel de envolvimento, porque é isso que somos, querendo ou não, ensinados a fazer dentro do movimento escoteiro. Então, tudo isso significa a importância da gente se envolver como rede, porque, querendo ou não, os nossos objetivos de rede e objetivos a nível nacional de escotismo são os mesmos. Então, toda essa parte de planejamento, de estratégias, de envolvimento, culminam no mesmo objetivo. Então, por isso que a gente precisa, sim, se engajar com a rede. É um espaço que é de divertimento também, a gente conhece pessoas novas, fazem amizades, e tudo isso acaba trazendo muito mais o lado pessoal dentro do movimento escoteiro, fazendo com que a gente crie laços de fato. Tanto que hoje, por exemplo, estou eu aqui conversando com vocês, um no Rio de Janeiro, outro no Rio Grande do Sul, todos do Rio, né? E nisso a gente está aqui trocando ideia, e tudo isso só é possível realmente por conta do engajamento dentro de uma rede, engajamento dentro do movimento escoteiro, então tá tudo bem interligado. E para você, Eduardo, por que se engajar na rede nacional ou na rede a nível regional? Eu acho, Jorge, que vai ficar difícil de eu responder, porque a Natália abordou muito bem esse tema, né? Parece que não tem muito mais para onde ir. Eu acho que é bem isso, assim, nós somos jovens líderes de fato, é importante a gente ter isso claro, né? A gente já ouviu aí em alguns momentos, não, eu não quero ser jovem, ainda não sou jovem, mas veja, se a gente olhar para a definição, que a gente já veio falando aqui, para os objetivos que a gente também abordou, me parece que não tem como uma pessoa de 18 a 25 anos, participante ativa do movimento escoteiro, não ser jovem líder. Isso não é ruim. Pelo contrário, isso é saudável, isso é muito bom. E por que não a gente aproveitar uma ferramenta existente na instituição, de caráter estratégico, e de fato participar dos seus processos, né? Participar dos fóruns ativamente, discutir a formulação, as ações da Rede Nacional de Jovens Líderes, buscar criar contatos, incentivar o trabalho dos seus pares que estão nos núcleos, né? Então, acho que todo mundo, tanto os jovens envolvidos, quanto a instituição tem a ganhar com o envolvimento, com o engajamento dos jovens adultos escoteiros nas instâncias de participação da Rede Nacional de Jovens Líderes, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Então, por que não? Eu volto à pergunta, por que não se engajar na Rede Jovens Líderes? A autonomia que o jovem tem na rede impacta o tratar dele dentro do clã? Vocês acham que impacta, não impacta? Bem, posso começar então nessa. Então, a minha visão pessoal é de que ela impacta sim e de maneira muito positiva. É um impacto muito positivo nos degraus de envolvimento juvenil. Se a gente for parar para analisar, né, esse envolvimento ele tem de fato várias camadas, em que quando a gente se entende como jovem, quando a gente começa a assimilar como um jovem adulto, como um vetor de responsabilidade, como uma pessoa que pode sim protagonizar esse espaço, uma pessoa que está ali para estar influenciando de forma positiva para com os seus pares, né, dentro do clã. Quando a gente começa a protagonizar também as ações dentro do clã e ajudar os nossos mestres na correta aplicação do nosso método, na correta abordagem, de estar ajudando e estar vendo o nosso mestre também como uma pessoa amiga, como um par, como uma pessoa que tem experiência para trocar, tanto quanto a gente também tem experiência para trocar com eles. Então, tudo isso que geram esses degraus, né, que a gente fala de envolvimento juvenil, está muito associado à forma como impacta o tratar dentro do clã para com mestria, para com chefias, de um modo geral. Então, se a gente começa a perceber que ser jovem líder, estar dentro, envolvido em uma rede nacional de jovens líderes, é se capacitar, é entender essa contextualização dos processos, é tentar maximizar a nossa atuação e diminuir os processos de forma demorada, digamos assim,
a gente consegue entender também que tudo isso impacta de uma maneira muito construtiva e muito gradativa dentro de um clã, à medida que cada vez mais a gente vai se capacitando para exercer a função que já é nossa. Porque dentro do método escoteiro, tem muito essa questão de que o clã pioneiro ele tem sim a autonomia dele. Então, se a gente percebe tudo isso, a gente consegue ver como é comum os pontos entre o clã pioneiro e a rede de jovens líderes no sentido de capacitação. E a rede só está ali para, de fato, ajudar o que o nosso próprio método já fala sobre o ramo. Então, eu não vejo, assim, como não impactar positivamente na realidade, sabe? Vai lá, Manica, o que é que você acha? Eu só ia pedir para complementar, porque a resposta foi excelente. E para lembrar também que a gente tem aí uma política nacional de programa educativo nos escoteiros Brasil, né? Que é um recurso, digamos assim, para a gente atingir e proporcionar o nosso projeto educativo para os jovens, para as crianças e adolescentes, né, brasileiros. E a autonomia progressiva é princípio essencial desse projeto educativo, né? Desde o ramo Lobinho, isso é amplamente trabalhado. Então, a resposta da Nath é excelente no sentido de que isso só tem a contribuir com o trabalho educativo que já é feito dentro do clã e, inclusive, já é feito nas outras sessões, né? Nos outros ramos, digamos assim, né? Desde o ramo Lobinho, né? Então, só vem a contribuir de fato. E os núcleos regionais e nacionais, eles são representativos? Quais são os impactos que precisamos levar em conta? Essa aí deixa eu começar, porque a Nath tem conflito de interesse, né? Porque ela faz parte de um núcleo, né? Eu posso falar com mais tranquilidade, assim, um olhar de fora, apesar que também já fui núcleo, né? Depois, claro, a Nath complementa. Mas eu acho que a gente falar em representatividade num contexto social, político que a gente vive no Brasil, e não de agora, inclusive de anos e anos e décadas, né? A gente sabe que esse problema, essa crise de representatividade é presente na sociedade brasileira, né? na nossa vivência política, digamos assim. Então é um assunto de fato complexo, né? Representatividade é um assunto complexo. Os núcleos são eleitos pelos seus pares nos fóruns, né? Tanto regionais quanto nacionais. É importante que eles de fato estejam atentos aos seus pares, que eles dialoguem, que eles prestem contas, que eles escutem, que eles conversem, que eles estejam abertos a colaborações, a trabalho em rede, até porque isso faz parte da essência da Rede Nacional de Jovens Líderes, né? Então, acho que esse é um ponto de um dos lados. Por outro lado, como alternativa a esses eventuais problemas de representatividade, eu acho que cabe também a nós, jovens líderes que não estamos em estruturas de núcleos, acompanhar de perto o trabalho que os núcleos exercem, colaborar nesse trabalho, se envolver nos debates, se envolver nos fóruns, né? E se envolver muito mais do que estar presente, se envolver, se utilizar do nosso sistema de regras, se utilizar do nosso contexto na rede, na instituição e na sociedade, que também é muito importante, né? Ou seja, estar preparado para participar ativamente dos debates, para participar ativamente das eleições, até porque os núcleos são eleitos por nós, né, com exceção dos gerentes, mas os coordenadores, comunicadores são eleitos por nós. Então, acho que o papel também do e da jovem líder é esse, é se envolver ativamente, é ter um envolvimento constante, é estar nos grupos de trabalho, porque isso também vai melhorar essa situação de representatividade tanto para os jovens líderes que não estão nos núcleos, como também para os que estão nos núcleos, que vão ficar mais confortáveis e mais seguros em saber que todos estão perto e todos estão acompanhando. Ai, maravilha. Eu super concordo com a tua resposta. Dando assim um pouco de ponto de vista meu, né, também, eu acredito que assim, a gente tende, de fato, a questão de núcleo nacional, principalmente, a acreditar que vocês, como jovens líderes, que nós, como jovens líderes, escolhemos sim pessoas representativas. Então, no olhar, eu vou dividir meu olhar então em dois. No meu olhar como núcleo nacional, para mim, os núcleos regionais, eles são de fato a representação das regiões. Então, eu trabalho com todos como uma equipe, de um modo geral, uma equipe que de fato vai trazer isso que o Manique falou, de ideias que são escutadas dos demais, né, a nível regional, de realmente quereres que são dos demais. E eu trabalho também com a perspectiva de uma jovem líder que é ativa dentro da região do Rio Grande do Norte. Então, com esse papel de impacto de voto no Fórum Regional, por exemplo, eu acredito sim ter um poder muito chave de estar escolhendo de maneira muito efetiva o jovem líder que vai estar me representando a nível regional.
Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos estar nesse papel efetivo de entender que, querendo ou não, aqui é um espaço de representação sério e que a gente precisa acreditar nosso voto às pessoas que, de fato, comungam com a ideia tua de pensamento, de crescimento, de organização, de planejamento da rede. Então, se a gente tem isso muito na nossa cabeça, inclusive responde a pergunta que o Jorge fez, no sentido de o que a gente precisa levar em conta? A gente precisa levar em conta se os ideais que aquela pessoa está me trazendo, como os ideais que ela vai representar, com o que ela demonstra, é de fato de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero. Então, se a gente começa a pensar desse modo, se a gente começa a reagir no sentido de fato, dar ao jovem aquele voto por ele ser efetivamente meu representante, então sim, os núcleos regionais e o núcleo nacional, ele é representativo, ele dá esse espaço democrático, como também ele intrinsecamente de organização dentro dele, ele tem uma característica muito transversal de poder. Então, a gente não tem um núcleo regional se sobressaindo. De fato, a ideia é que ela seja apenas uma representação para facilitar o contato a nível nacional e a organização nacional. Em todo esse sentido, então, eu, como jovem líder do Rio Grande do Norte, sou também a pessoa a estar representando inerentemente o meu estado, e assim acontece com qualquer outra pessoa, e a gente só acredita esse voto, de fato, para fatores de organização interna dentro da rede nacional, porque seria muito difícil, de fato, o Núcleo Nacional falar com cada um dos seus jovens líderes, que hoje, inclusive, são mais de 9 mil pessoas. Então, assim, a gente vê essa dimensão e enxergar isso de maneira contextualizada, né, é muito diferente a abordagem. Entendi. E, assim, a pessoa ouviu esse podcast aqui hoje e tal, tem interesse em participar de um GT, seja a nível regional ou nacional, o que ela precisa fazer? Então, os GTs nacionais, eles têm vagas que são liberadas assim que se surge uma ideia, e a gente faz isso normalmente com forma de formulário. Então, sempre que tem um GT novo surgindo, uma ideia nova, normalmente essa ideia ela surge de um debate, ou num grupo do WhatsApp, ou num grupo de e-mails, ou no próprio fórum, ou no encontrão. E daí, depois desse debate, que a gente tem de fato um flogista de uma ideia, a gente começa a dar corpo a essa ideia, e assim cria-se uma equipe de interesse em que ela começa a dar andamento a todos os processos desse GT. Essa equipe de interesse ela fica responsável, então, por fazer uma chamada aberta para que os jovens possam estar se integrando a essa equipe de acordo com seus próprios interesses. Isso é o que acontece na maioria esmagadora das vezes, mas também existem GTs que são são desenvolvidos internamente no Núcleo Nacional, que são GTs normalmente de documentos práticos ou de algo que é, de fato, do nosso dia a dia de núcleo, e assim, não necessariamente é aberto vagas para pessoas externas, jovens líderes. Mas também temos os GTs a nível regionais, em que cada região vai fazer esse formulário ou essa chamada de formas bem diferentes e bem específicas. E claro, sempre que é necessário, a gente está aqui para auxiliar, porque como uma grande rede, nós todos somos responsáveis por esses grupos e podemos contribuir e influir na boa dinâmica desses grupos. Eduardo, você falou que faz parte da parte mais diretora, né, se não me engano, né, do seu grupo. O que você acha assim, nessa questão de tipo de escotistas e tal, também serem jovens líderes? O que você tem a dizer sobre essa questão? Eu acho que isso, na realidade, Jorge, a gente também vive, às vezes, alguns desentendimentos no sentido de pensar que você ser um jovem líder engajado é você estar em instâncias regionais, nacionais. E, assim, claro, isso também é bom, mas não é isso, né? A gente falar em ser jovem líder, como a definição que a gente deu aí um pouco atrás, é você estar engajado no movimento escoteiro, na sociedade, ou seja, você ser um escotista que busca sua formação escoteira, busca ler sobre infância e juventude, aplica corretamente o método escoteiro, fortalece e incentiva as instâncias decisórias, né, previstas no programa educativo de cada ramo. No ramo Lobim, por exemplo, nós temos a Roca de Conselho. Na Tropa Escoteira e Sereno nós temos
conselho de patrulha, assembleia de tropa e cor de honra. No ramo pioneiro nós temos COMAD, conselho de clã. Um escotista atuante nisso, fortalecendo essas instâncias, defendendo, digamos assim, os ideais educativos do movimento escoteiro, das instâncias democráticas dentro do seu grupo escoteiro, é um jovem líder totalmente atuante, com um trabalho fundamental no movimento escoteiro, né? Do mesmo modo que um jovem líder dirigente seu grupo escoteiro, que proporciona debates com a sua equipe de escotistas sobre as instâncias democráticas, sobre a aplicação do método escoteiro, está fazendo um trabalho sensacional, tão bom quanto uma pessoa que esteja num núcleo regional, num núcleo nacional, enfim. Então, todas essas funções são importantes na instituição, até porque o local que, de fato, o escotismo é praticado é no nível local, é no grupo escoteiro, na seção escoteira autônoma, né? Então, sim, é fundamental esse envolvimento de jovens líderes nesses espaços de escotista, de dirigente, de pioneiro e escotista, de pioneiro e dirigente, se assim entender, né? Porque o pioneiro também tem o direito, não a obrigação, mas tem o direito de ser dirigente. A Natália, por exemplo, é um exemplo muito bom disso. A Natália hoje ela é pioneira no seu grupo escoteiro, ou seja, ela é beneficiária do programa educativo, e, ao mesmo tempo, enquanto coordenadora nacional da Rede Jovens Líderes, ela é dirigente, a função dela é de como dirigente, né? Então, esse é um exemplo muito bom de que o jovem líder pode, na idade ali de 18 a 20 anos, se quiser, se assim for seu interesse, atuar de outras maneiras também, né? Mas, me atendo à pergunta, eu acho que é fundamental, Jorge, esse trabalho como escotista, como dirigente. É um trabalho que é muito importante na instituição e deve ser sempre muito valorizado. Entendi. E a gente já vai finalizando já esse primeiro episódio. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do redes sociais, onde encontrar vocês e tal. Ah, perfeito. Nossa, foi muito interessante participar desse debate. Vocês são das pessoas que eu considero muito. Fico muito grata aqui ao Manique por estar participando conosco nesse momento. Como encontrar a gente? Então, pessoal, nós temos hoje o YouTube da gente, da Rede Nacional de Jovens Líderes, que você pode procurar dessa forma, que lá você encontra o YouTube. A gente tem também o Instagram e o Facebook. No Facebook a gente tem Rede Nacional de Jovens Líderes, União dos Escoteiros do Brasil. Então lá você encontra a nossa página. E no Instagram, RNJL_Brasil. BR, desculpa. Então lá vocês podem estar encontrando todos nós. Também podem entrar em contato com a gente via direct, por e-mail também. Se, claro, o canal, de fato, oficial da gente da rede é o e-mail. Então, qualquer coisa que vocês puderem, enviem por lá por a gente, para poder a gente dar uma atenção bem especial a vocês todos. E a gente espera veementemente o contato de todos. Ser rede é isso, está aberto ao diálogo, está aberto a sugestões. Então, fico aqui totalmente à disposição. E, gente, eu estou muito grata por tudo isso. E é isso, que precisarem de mim, estamos aqui, a equipe toda, para estar ajudando, para estar somando. Pardo. Eu acho que só agradecer, Jorge, a oportunidade, agradecer aí a Natália, todo o núcleo pela oportunidade de estar aqui dialogando e conversando. Estou sempre à disposição, né? Quem quiser também falar comigo de uma maneira mais direta, enfim, tem meus contatos, eu estou no grupo do WhatsApp aí da rede, fico sempre à disposição para conversar, para dialogar. Acho que isso é fundamental, né? Agora falando por estar atuando no Conselho Nacional, né? Eu acho que é fundamental esse contato com a base, com as pessoas que estão ali no nível local, no nível regional, praticando escotismo ou coordenando e gerenciando a prática do escotismo. Então, estou sempre à disposição e acho muito bom poder conversar, dialogar e aprender com todo mundo aí. Bom, é isso. Esse foi o fim do nosso primeiro episódio. Agradeço muito aos convidados que estiveram com a gente aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast até agora. Eu sou o Jorge, fui o mediador desse episódio e, na dúvida, escute o jovem.